Olá, meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim, e espero também que vocês estejam prontos para nossa última aula, ou melhor, né? O nosso último conteúdo, que a gente ainda vai ter mais uma aulinha sobre esse conteúdo, tá? E a gente vai tratar na nossa aula, que vai ser dividida em duas. Vamos conhecer um autor fantástico, um autor que não era brasileiro, um autor português, mas que pertence à literatura mundial, tá? Ele tá ali do lado de grandes nomes da literatura mundial. Eu estou falando desse carinha que se encontra atrás de mim. Estou falando de Fernando Pessoa. Vamos conhecer esse rapaz. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela rapidamente. Tá? Peraí. Opa. Aí, deixa eu compartilhar com vocês. Prontinho. Vamos conhecer, então, o modernismo em Portugal. Vamos falar um pouquinho desse momento, tá? Porque a gente viu aí como se deu a trajetória do modernismo no Brasil. Fernando Pessoa foi um poeta que escreveu em Portugal no início do século XX, tá? Então ele vai pertencer ao modernismo português. Vamos conhecer um pouquinho desse modernismo português, tá? Que não diferencia tanto do nosso, vai ser fortemente influenciado também pelas vanguardas europeias, pelas escolas do futurismo, pela escola do surrealismo, pela escola do expressionismo, cubismo. A gente consegue perceber isso na obra também de Fernando Pessoa e de demais outros autores portugueses, tá? Mas o nosso foco é nessa figurinha que se encontra aqui atrás. Então, Fernando Pessoa, né, deixou isso aqui pra gente para explicar um pouquinho quem é ele, né? Multipliquei-me para me sentir, e para me sentir, precisei sentir tudo. Transbordei-me, não fiz senão extravasar-me. Bem, aqui essa imagem acho que explica bem essa frase. Temos aqui Fernando Pessoa se olhando no espelho e esse outros Fernandos Pessoas, né? Olham para o seu criador. Então, o Fernando Pessoa vai ser um poeta excêntrico, diferente de todos aqueles que nós estudamos até então. Fernando Pessoa, para dar conta de toda a sua poesia, de todo o seu sentimento, né? De toda essa essas influências, né? Todo sentir o mundo como ele sentiu, ele precisava se dividir e de fato ele se dividiu criando outros poetas. A gente vai entender isso melhor daqui a pouquinho. Mas, primeiramente, a gente precisa entender de onde vem Fernando Pessoa. Em que contexto Fernando Pessoa surge? Então vamos falar um pouquinho disso, tá? Didaticamente, o modernismo português vai ter início em 1915. O nosso aqui em 1922, com a primeira semana de arte moderna. Lá em Portugal, 1915, porque nós vamos ter o lançamento da primeira revista, que vai ser Orfeu. Aqui a gente vai ter a Semana de Arte Moderna, inaugurando o modernismo no Brasil. Já em Portugal, nós vamos ter uma revista que traz as novidades, uma revista que rompe com as formas anteriores, tá? E como eu disse, vai ser uma revista amplamente inspirada nas vanguardas europeias. Tinha o desejo de romper com o convencionalismo. Então, esse momento em Portugal, esse momento modernista em Portugal, também é radical como o nosso momento aqui. A ideia é romper com as formas clássicas, trazendo ou propondo, né,
esse novo movimento artístico que condiz mais com esse novo período do início do século XX, tá? Vários artistas vão participar desse momento, assim como no Brasil, né? A gente tem uma lista extensa de artistas, né, de escritores que vão participar do modernismo. Aqui em Portugal a gente também tem. E quem pertence a esse primeiro momento é Fernando Pessoa, tá? Junto dele nós vamos encontrar Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiros. São autores que também produziram nesse período. Porém, a nossa ênfase vai ser no grandiosíssimo Fernando Pessoa. Nenhum deles, por mais geniais que eles tenham sido, nenhum deles chegou perto do dedão do pé de Fernando Pessoa, tá? Fernando Pessoa é considerado um dos maiores autores de literatura mundial e um dos maiores autores, maiores poetas de língua portuguesa, tá? Ele foi fenomenal. Os escritores do orfismo, assim vai ser chamada essa primeira fase do modernismo em Portugal, ficaram conhecidos, queriam imprimir a literatura portuguesa a essas inovações europeias que aconteciam, influenciadas pelo movimento de vanguarda, ok? E aí entra Fernando Pessoa, então vamos falar desse grandiosíssimo poeta. Fernando Pessoa, nascido em Portugal no ano de 1888, morreu em 1936. Olha só, durou aí pouquíssimo, né? Viveu tão pouco tempo, porque Fernando Pessoa era um homem que bebia demais, tá? Morreu de cirrose hepática de tanto beber. Mas era um homem muito solitário, então eu acredito que para dar conta de toda essa solidão, para dar conta de tanto estímulo que chegava para Fernando Pessoa, fico imaginando que Fernando Pessoa era esse homem que sentia o mundo, né, de uma maneira assim muito particular, sensibilidade à flor da pele. Então, para dar conta disso tudo, Fernando Pessoa precisava se desdobrar. Então, ele se torna essa grande figura portuguesa pela capacidade de não escrever somente de uma forma, mas de escrever de várias formas e, para cada forma escrita, criar uma figura, um poeta. Alguns chegam a crer que esses heterônimos de Fernando Pessoa existiram de fato, não foram personagens, né? Não foram personas criadas por Fernando Pessoa, mas que existiram, porque Fernando Pessoa deu biografia a esses heterônimos, data de nascimento, data de morte, né? Feições físicas, características físicas e intelectuais para esses heterônimos. Então, de fato, ele cria seres. E esses seres é que vão poder expressar as várias maneiras que Fernando Pessoa pensava. Então, vamos lá, tá? Então, Pessoa vai criar vários heterônimos que apresentavam características particulares, tá? E que, por isso, escreviam textos bem diversos. Vocês vão ver que cada heterônimo tem uma característica. Então, a gente vai estudar Fernando Pessoa, mas, ao mesmo tempo, nós vamos estudar 4 poetas diferentes. Por isso que a gente vai dividir essa aula em 2, senão a gente não dá conta, tá? Claro que nós vamos ver de uma maneira rápida, né, por conta do nosso tempo, mas eu quero que vocês entendam e consigam perceber as diferenças entre esses poetas. Bem, meninos, mas o que vem a ser um heterônimo? Eu tô falando de heterônimo. Heterônimo é pseudônimo? Não. Pseudônimo, como já o prefixo diz, pseudo, significa falso, tá? Não falso, mas um quase, tá? Quase poeta, quase aquilo ali,
né? Um pseudônimo. Pode entrar aí também como um nome falso, tá? Heterônimo, que vem de hétero. Hétero significa diferente. Então, não é um pseudônimo, não é um nome falso que eu estou criando para assinar o meu texto. Não, eu estou criando outro nome. Eu estou criando uma outra pessoa. Então, o heterônimo é um desdobramento da própria personalidade do Fernando Pessoa, tá? Como eu disse, para dar conta de tantos estímulos, de tanto pensamento, de tanto sentimento, era necessário criar mais de um poeta. Precisava ser mais de um poeta. Vocês vão ver que são poesias muito diferentes. E aí, né? Como é que fica esse esquema de Fernando Pessoa? Fernando Pessoa produziu mais de 100 heterônimos, tá? Muitos deles escritos em inglês. Foram heterônimos ingleses, tá? Ingleses não, minto. De língua inglesa, né? Alguns, sim, né? Que vêm de outros lugares, como, né? Ele cria aí para Alberto Caeiro, Ricardo Reis, várias biografias, ele também criou para esses outros centenas de heterônimos. Mas então, quando a gente fala de heterônimo em Fernando Pessoa, 3 ficaram conhecidos: Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Nós vamos falar desses 3, tá? E quando a gente fala ortônimo, nós estamos falando do próprio Fernando Pessoa. Então, tem o Fernando Pessoa poeta, ele mesmo, assim a gente fala, e tem os seus heterônimos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos. Então, vamos falar um pouquinho desses heterônimos, por fim a gente fecha com o próprio Fernando Pessoa. Bem, como eu já disse, os heterônimos de Pessoa apresentavam uma biografia, tinha data e local de nascimento, profissão diferentes e diferentes visões de mundo, ok? Então, vamos falar desses heterônimos. Começamos com Alberto Caeiro. Alberto Caeiro vai ser o mestre, tá? Vai ser tomado como mestre, aquele que ensina, aquele que pensa e que influencia os demais. Então, o próprio Fernando Pessoa vai ser influenciado por Alberto Caeiro. Ai, Tati, isso é muito louco. Né? Mas esse alter ego de Fernando Pessoa, que vai ter essas características, faz com que Fernando Pessoa tome essa personalidade como um exemplo, como um grande mestre a ser seguido, tá? Então, Alberto Caeiro vai ser esse primeiro heterônimo que nós vamos estudar e que vai ser o mestre de todos os outros, do próprio Fernando Pessoa, do próprio Ricardo Reis, do próprio Álvaro de Campos, tá? Alberto Caeiro nasceu em 1989, um ano depois de Fernando Pessoa, tá? E morre tuberculoso em 1915. Fernando Pessoa vive mais um pouquinho, morre em 1936. Ele morre tuberculoso em 1915. Era um homem simples do campo, tá vendo? Tem essa característica influencia na sua escrita. Então, era um homem simples. Sua estatura era mediana, loiro de olhos azuis. Olha, ele dava até características físicas a esses heterônimos. Órfão e estudou pouco, tá? Então, deixa eu colocar isso aqui para vocês também saberem. Isso tudo influencia na escrita de Alberto Caeiro. Seus textos são marcados pela ingenuidade, pela linguagem simples. Seus versos são simples e falam do amor à natureza, a simplicidade da vida no campo. Recusa qualquer explicação filosófica para poder entender o mundo, tá? Então, vocês vão guardar, Alberto Caeiro é o poeta da sensibilidade. Para entender o mundo, para conhecer o mundo, basta tocá-lo,
basta vê-lo. Então ele usa, né, dos sentidos para conhecer e para sentir o mundo. Então vai lembrar da sensibilidade. Ok? Guardem isso. Sobre a explicação filosófica, desculpa, ficou aqui embaixo, né? Deixa eu... Aí, sobre a vida. Caeiro pensa com os sentidos, tá vendo? Isso aqui é muito importante vocês guardarem. Pensa com o sentido, não com a razão. Então não há racionalidade nesse poema, mas há o sentido. Pensar o mundo é tocar o mundo, é sentir o mundo, tá? E a felicidade para Alberto Caeiro não está no pensar, mas sim no sentir, tá? Alberto Caeiro seria esse rapaz aí, né? Que foi desenhado por um artista de vanguarda, que agora eu não me recordo o nome, mas um artista português. Ele decidiu aí fazer caricaturas dessas figuras criadas por Fernando Pessoa. Bem, vamos então conhecer um poema de Alberto Caeiro. Olha só como é que a natureza se faz presente, como a simplicidade da vida se faz presente e como a sensibilidade, sentir o mundo através dos sentidos, para poder pensar o mundo. Guardador de rebanhos, esse é o título do texto e também da obra que Alberto Caeiro escreveu, tá? Sou um guardador de rebanhos. O rebanho é o meu pensamento, é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, com as mãos e com os pés, com o nariz e a boca. Tá vendo, gente? Olha só. Ele tá falando que para pensar o mundo é necessário ter os sentidos. Eu penso o mundo, eu vejo o mundo com os olhos, com os ouvidos, com as mãos, com os pés, com a boca. Então ele vai usar da sensibilidade para poder compreender a vida, para poder compreender como que o mundo funciona. Pensar uma flor é vê-la, é cheirá-la, tá vendo? Não é descrever, não é pegar a flor, botar no microscópio e descrever e falar, não. Poxa, eu quero saber que flor é essa, deixa eu cheirar essa flor, deixa eu tocar nessa flor. Essa é a proposta de Alberto Caeiro, né? Comer um fruto é saber-lhe o sentido, tá vendo? Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto e me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade e sei a verdade e sou feliz. Então, para ele ser feliz, olha só, né? Não precisa de muita coisa, preciso de toda essa tecnologia que surge ao meu redor, preciso de todo mundo ao meu redor, né? Eu preciso de tanto para ser feliz? Não. Para ser feliz, eu preciso desse dia de calor. Eu preciso deitar meu corpo na relva. Preciso sentir a natureza. Eu preciso da natureza. E aí, quando ele deita no campo lá, ele sente a realidade, ele vê a realidade, né? Por isso ele se sente feliz. Não precisa de muito para ser feliz, precisa da simplicidade, precisa sentir o mundo, precisa sentir a natureza. Essa é a proposta do Alberto Caeiro. Por isso que ele se torna um mestre, porque ele é simples, né? Ele dita pra gente uma outra maneira de viver, tão diferente dessa nossa cotidiana da correria, tá? Tranquilo, gente? Observaram que a leitura é simples, a linguagem é simples, né? O que ele vai colocar no texto é muito simples. É ver o mundo através dos sentidos. Outro poema. Da minha aldeia, vejo quando da terra se pode ver no universo.
Por isso a minha aldeia é grande, como outra qualquer, porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Então, olha o que ele está falando, né? Que a estatura física dele não interessa. E olha, ele era um homem pequeno. Ele está falando aqui que a aldeia, o lugar onde ele vive, é do tamanho do mundo, é do tamanho do universo, né? Por quê? Porque ele consegue ver o mundo, ele consegue ver tudo da sua aldeia, né? Porque ele é do tamanho do que ele vê. Como ele vê muita coisa, como da aldeia dele ele pode ver ali, contemplar um ambiente, um espaço tão grande. Então, a aldeia dele é tudo aquilo, o mundo é tudo aquilo que ele vê. Tá vendo? Olha os sentidos aí de novo, pessoal. E aí ele se sente também enorme, porque ele se sente inserido com a natureza. Ele está em contato com a natureza. Nas cidades, a vida é mais pequena que aqui na minha casa, no cimo deste alteiro. Na cidade, as grandes casas fecham a vista, a chave, escondem o horizonte, empurram nossos olhos, o nosso olhar para longe de todo o céu, tornam-nos pequenos, porque nos tiram o que os nossos olhos podem nos dar, e tornam-nos pobres, porque a única riqueza é ver. Olha essa segunda estrofe, gente. Que sabedoria de um homem tão simples, que não estudou, que viveu no campo. Olha aí, por isso que Alberto Caeiro se torna um mestre, por conta da sua sabedoria, do saber das coisas. Ele fala que na cidade a vida é pequena. E é pequena mesmo, ela é estressante. Quando a gente está fora do grande centro, quando a gente vai para uma roça, quando a gente vai para uma casa no interior de campo, a gente parece que para nós o mundo parou, o tempo parou, porque a gente sente a natureza de outra maneira, a gente sente o tempo de outra maneira. E na nossa vida cotidiana, nos centros urbanos, a gente está sempre correndo, não dá tempo para nada, parece que o tempo passa rápido, rápido, né? A gente não consegue enxergar muita coisa. E aí é por isso que ele fala que é pequena, porque na grande cidade as casas fecham as vistas e cada vez fecham mais, porque cada vez surgem prédios enormes, enormes, e agora a gente não vê mais o horizonte, a gente vê o vizinho ali e acabou, né? Então, por isso a gente se sente pequeno, já que, tá vendo, ó? A única riqueza é ver, então a gente já não consegue ver nada. Claro que a gente vai se sentir pequeno, claro que a gente vai se sentir angustiado, porque cadê a natureza, cadê o contato com o mundo? Ele se acaba, né? Então, a cidade, ela esconde o horizonte, empurra o nosso olhar para longe do céu, tornam-nos pequenos porque nos tiram o nosso olhar que nos pode dar, né? Que a natureza nos dá. Tira, né, essa confluência com a natureza. Tranquilo aqui, gente, né? Deu para perceber que a ideia da simplicidade está presente em Alberto Caeiro. O mundo é sentido, não é pensado. Eu não preciso da filosofia para ficar pensando muita coisa. Vou sentir, vou olhar o mundo. Só de fazer isso eu já estou propondo filosofia também, né? Então, a poesia dele é bem simples, tá vendo? Vai estar sempre nessa ideia do sentir, do tocar, tá? E agora vamos conhecer um outro poeta, Ricardo Reis. Quem foi Ricardo Reis? Ricardo Reis é um outro poeta diferente de Alberto Caeiro. Ricardo Reis nasce em 1887, antes de Fernando Pessoa, antes do próprio Alberto Caeiro, tá? Nasce aonde? No Porto, na cidade do Porto, e era médico. Isso aqui também nos traz muita informação. Assim como o Alberto Caeiro, vamos voltar aqui,
era um homem simples do campo, e por isso que ele escreve com essa simplicidade, por isso que ele dá tanta importância à natureza, por isso que ele dá tanta importância ao sentir o mundo. O Ricardo Reis já é um outro tipo de homem. Já é esse homem culto, estudado, que vai pensar na filosofia, que vai pensar no mundo de uma outra maneira. Médico, ele tem que ser mais racional, não é? É um tipo de profissão que exige a racionalidade. Então, Ricardo Reis vai ser, parece que o oposto, né, de Alberto Caeiro. Ele era forte, baixo, moreno, um monarquista, tá vendo? De formação. Então, mais conservador, o que também condiz com o seu texto, porque o seu texto vai buscar um estilo mais clássico, mais erudito, né? Enquanto Alberto Caeiro era sinônimo de sensibilidade, Ricardo Reis é extremamente racional. Sua linguagem é rebuscada e complexa. Então agora a gente vai ter um texto mais trabalhado. Estamos falando de um médico escrevendo. Estamos falando de um médico que, na sua formação, vai ter esse conhecimento filosófico, vai ter esse conhecimento e esse pensamento sobre o mundo. Usa com muita frequência a mitologia clássica e principalmente as máximas horacianas, que vão ser temas para o ano que vem, para o PISM 3. A gente estuda bastante isso no PISM 3, tá? Então, como o carpe diem, que significa aproveitar o dia, aproveitar o momento, muito disso vai estar presente na poesia de Ricardo Reis. Criou uma poesia em que a harmonia, a clareza, as boas formas de viver, o prazer, a serenidade e o equilíbrio são os principais temas. Então, guarda isso. Lembra, Ricardo Reis, ele vai ser racional. Então, ele vai pensar o mundo com o cérebro, tá? Racionalidade. Cérebro. Vai pensar o mundo de forma mais cerebral, tá? Então, ele vai ver o mundo por aqui, pelo cérebro, tá? Tranquilo aqui, meninos? Bora lá, então. Ricardo Reis procurou atingir a paz, o equilíbrio, considerando a vida como uma viagem, cujo fluir sempre são inevitáveis, típico da filosofia, né? Não tem como evitar isso. E tinha plena consciência da brevidade da vida. Então ele vai falar muito disso no poema, né? Que a vida passa, que as coisas se transformam, o tempo passa, né? E isso, de uma certa maneira, traz sofrimento, mas ele tira o sofrimento da sua poesia e tenta falar disso de forma mais racional. Então, ele se apega na racionalidade para evitar o sofrimento, ok? Olha aí o senhor Ricardo Reis, né? Olha a cara de médico bravo, seu óculinho aqui, né? Esse cabelo. Enquanto o outro tem o cabelo todo espetadinho, esse já tem o cabelo penteadinho, arrumadinho, né? Vamos conhecer sua poesia? Então, olha só. Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos que a vida passa e não estamos de mão enlaçadas. Enlacemos as mãos. Então, ele convida a Lídia, né, essa figura aqui. Essa poesia vai lembrar muito a poesia produzida lá no século XVIII, que a gente vai chamar de arcadismo, tá? Lídia aí, então, seria um pseudônimo, não é heterônimo. Heterônimo é o Ricardo Reis. Lídia seria esse pseudônimo, esse convencionalismo que a gente via muito na poesia Arcade, tá? E aí ele fala: vem sentar comigo, Lídia, à beira do rio. Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos.
Então vem aqui, vamos observar a natureza para aprender com ela, tá? Olha como é que o rio passa. O rio passa e essa água que se passou não volta mais, né? Ao devir, aquela ideia, né, da passagem do tempo, o que foi não é mais. Então ele vai buscar esses temas filosóficos para tratar na sua poesia. E não estamos de mão enlaçadas, enlacemos as mãos. Então, olha só, o tempo passa, a vida passa e a gente está aqui um do lado do outro. Não, peraí, vamos estar mais do que um do lado do outro. Me dá sua mão, vamos ficar juntos, né? Depois pensemos, crianças adultas, que a vida passa e não fica. Nada deixa e nunca regressa. Vai para um mar muito longe, para o pé do fado, mais longe que os deuses. Tá vendo? A vida passa, tudo acaba, tudo se modifica. Então vamos viver agora o presente. Olha o carpe diem aí, gente. Olha o tema horaciano presente aí. Vamos viver esse presente, vamos viver o momento, porque isso uma hora vai acabar. Desenlacemos as mãos, porque não vale a pena cansarmos. Quer gozemos, quer não gozemos, passamos como o rio. Mais vale saber passar silenciosamente e sem desassossegos grandes. Esse poema, ele é muito grande, então trouxe só um pedacinho dele para vocês. Ele tá falando aqui, ó, então não. Vamos lá, vamos deixar nossas mãos e vamos viver de maneira sensata. Vamos passar silenciosamente para não sofrer. Vamos usar da razão para poder viver plenamente. Porque quer gozemos, quer não gozemos, aproveitando ou não a vida passa. Passa como um rio, né? E é melhor que passemos pela vida sem sofrer tanto, sem tantos desassossegos. Olha como é que ele puxa muito para a racionalidade, né? Pensar a vida como ela é, sem fantasiar demais, tá? Isso é uma característica do Ricardo Reis, que vai buscar essa racionalidade na filosofia, nos temas clássicos, ok? Olha outros dois poemas de Ricardo Reis. Estás só. Estás só, ninguém o sabe. Cala e finge, mas finge sem fingimento. Nada esperes que em ti já não exista. Cada um consigo é triste. Tens sol se há sol, ramos se há ramos buscas, sorte se a sorte é dada. Então, nós somos sós, somos solitários, somos mesmo desamparados no mundo, né? Sou eu comigo mesmo, não tem outro, né? Então, cala e finge, mas finge sem fingimento. Deixa isso, tem hora que precisa transparecer, porque isso faz parte da vida. De novo, olha a ideia da racionalidade, de buscar do equilíbrio através do pensamento racional. Por isso, um poeta muito cerebral nesse momento. Cada um consigo é triste e né? Cada pessoa vive a sua individualidade e a individualidade de cada ser é triste, né? Tem sol, se há sol. Se não aparecer o sol, não tem sol, gente, né? Se ramos buscas. Então só vai haver ramo na minha vida se eu buscar, se eu me mover para aquilo ali. Ficar esperando não tem jeito, né? Sorte, se a sorte é dada. Não existe sorte para ele, tá vendo? Só existe sorte se essa sorte for dada por alguém. Tranquilo? Deu para entender essa racionalidade, gente? Amo o que vejo. Olha o outro poema. Amo o que vejo porque deixarei qualquer dia de o ver. Olha aí a ideia da passagem do tempo de novo, da transitividade da vida, da fugacidade da vida e a racionalidade, né? Olha só, objetivo. Eu amo o que eu vejo porque um dia eu vou deixar de estar aqui. Então eu vou aproveitar o agora. Olha o carpe diem de novo.
Amo também porque é, no plácido intervalo em que me sinto, do amar mais que ser. Amo o haver tudo e há em mim. Melhor me não daria se voltassem os primitivos deuses que também nada sabem, né? Então, ninguém sabe. Ninguém tem garantia. Isso que ele está mostrando, eu não tenho garantia de nada, eu não tenho garantia do meu amanhã, eu não tenho garantia nem daqui de um segundo para frente. Então, vou amar as coisas como elas são. Não adianta eu fantasiar, não adianta eu desejar aquilo que não se tem, aquilo que não é. Tem sol, se há sol. Então eu vou aprender a amar o mundo, a amar as coisas como elas são, com as suas imperfeições, com suas faltas e seus problemas. É isso que ele está falando. Porque a gente está aqui de passagem. E se a gente ficar esperando as coisas acontecerem, as coisas mudarem, de repente a gente não vai estar aqui mais para ver isso mudar. Se mudar. Deu para entender, gente? Deu para perceber o quanto que eles são diferentes? Alberto Caeiro, esse homem que sente o mundo, que curte o mundo, não pela racionalidade. Então, observe que ele não vai ficar falando da morte, que o tempo vai passar. Não, ele quer aqui, ó, agora, o presente. Deixa eu sentir, deixa eu tocar, deixa eu viver, deixa eu gozar a vida através do meu tato, através do meu paladar, através do ouvir, né? Enquanto o outro, Ricardo Reis, vai pensar o mundo de forma muito racional, cerebral. As coisas são o que são e a gente tem que engolir isso, né? Só há felicidade, só consigo ter felicidade se eu entender isso, que eu não tenho garantia. Então, aproveite, carpe diem. Ok, meninos? Vamos parar por aqui, tá? Na nossa próxima aula, a gente vai conhecer Álvaro de Campos, um poeta muito, muito fantástico, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, ok? Ficamos por aqui então, meninos, e aguardo vocês na nossa próxima e última aula. Beijo para todos, até mais, tchau!